Fala, Render People! E aí, galera? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Resolvi dar atenção a uma pergunta que me fazem muito, tá? Me mandam sempre direct, perguntando o seguinte: dá pra dar um scale no HDRI? Por exemplo, olha essa imagem aqui, tá? É um HDRI, por exemplo, e você olha, poxa, muito legal isso aqui, seria muito legal fazer uma imagem de um projeto onde eu tivesse a vista para esse parque, por exemplo, para essas árvores que temos aqui, ou até fazer uma imagem externa, tanto faz, né? Mas vai usar esse HDRI aqui. E daí, quando vai renderizar, se depara com isso. Meu Deus, mas o HDRI ficou gigantesco. Eu queria mais que ficasse um pedaço, tipo esse aqui assim, ó, um crop aqui diferente, sei lá, uma parada assim, né? E na verdade ficou um cantinho só, um quadradinho, como tá aqui, né? E você gostaria, na verdade, de ficar assim mais afastado, algo mais ou menos como isso aqui. Como é que você consegue dar um scale no HDRI? Muita gente me pergunta isso e eu resolvi fazer um vídeo tutorial agora, então você vai ver nesse vídeo como resolver esse problema. Vamos ao vídeo? Vamos! Vamos lá então aqui para dentro do 3D Studio Max, porque eu preciso te explicar como é que funciona também um HDRI para poder te explicar que maneira que dá para dar um scale ou não dá. Porque é o seguinte, ó, mudar a escala de um HDRI de verdade não dá, tá? Não tem como fazer isso. Por quê? Eu vou te mostrar aqui agora. Eu peguei uma esfera, tá? E texturizei com uma imagem 360. Como é um HDRI, né, que vai iluminar a nossa cena. Ela tá em volta, né? Tá como se fosse uma esfera em volta da nossa cena, tá? Eu coloquei uma câmera aqui dentro e olha só, a minha câmera tá aqui e eu tô... Vamos ver o que eu tô enxergando através dessa câmera. Eu vou apertar C de câmera aqui, ó, dá um F3. Eu tô vendo esse pedaço aqui dessa esfera e textura toda que a gente tem aqui, tá vendo, ó? E mesmo que eu venha aqui fora, ó, por exemplo, ó, e dê um scale nessa esfera, tá, ó, aumentar ou diminuir, vou aumentar bastante, olha só, desse tamanhão aqui, ó, eu vou apertar C em câmera e o que vai estar acontecendo? Eu vou continuar vendo a mesma coisa, gente. Por quê? Porque ela é uma projeção, tá, esférica, né, e mesmo que eu aumente, todas as distâncias vão indo nos mesmos pontos de fuga e simplesmente eu não tenho como dar um scale nisso, tá? Eu vou te mostrar a técnica que eu uso para dar a impressão de que a gente diminuiu então a escala do HDRI e conseguir assim ter um resultado como aquele que eu mostrei, tá? Vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema? Primeiro eu quero te pedir já para se inscrever aqui no canal, caso você não esteja inscrito, né? E você gosta de renderização, principalmente de arquitetura, do mundo do ArcViz. Acompanhe aqui o canal que eu tô sempre postando vídeos novos, tá? Com tutoriais e muita coisa para você, beleza? Vamos voltar aqui à nossa esfera para a gente poder acompanhar a nossa linha de raciocínio, tá? Eu tenho um material aqui, ó, onde eu coloquei o HDRI, tá? É o mesmo HDRI que a gente tem aqui, eu criei para colocar numa esfera, beleza? E de que maneira que a gente pode ver, né? A nossa câmera tá ali de frente, ó. Eu quero ver, ao invés de ver esse pedaço aqui, ó, que a câmera tá vendo, ó, eu gostaria de ver um pedaço maior, né? Como é que eu faço isso? Olha só, a gente pode entrar dentro do mapeamento do mapa, né, que tá envelopando essa esfera, e no caso o HDRI, e a gente já vai ver isso numa cena prática daqui a pouquinho, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o tiling. O que é o tiling? Ele vai pegar, aqui ele tá dizendo que ele tá usando uma vez só o HDRI, tanto na horizontal quanto na vertical, e isso ele envelopou a esfera inteira, né? Mas se eu quiser dar um tiling, o que ele vai fazer? Ele vai repetir. Então se eu colocar aqui, ó, 2 por 2, vou aplicar esse material aqui, tá? Olha só o que aconteceu. A gente simplesmente teve duplicado, então, tanto na horizontal quanto na vertical, essa mesma textura. E agora, se eu vier aqui na nossa câmera e for ver o que a gente tá vendo, ó, a gente tá vendo já um pedaço um pouquinho mais afastado, tá vendo? Se eu colocar aqui um tiling de 3 por 3, olha só que legal. Se eu colocar 4 por 4, só tem que cuidar, gente, com uma coisa. Por quê? A gente não pode diminuir isso aqui demais, porque senão a gente vai colocar aqui, ó, 7 por 7. A gente começa a ver, então, o corte do HDRI, né? Porque ele tá repetindo tantas vezes que o que a gente tá vendo na câmera é mais do que uma vez o nosso HDRI, tá? Então, eu recomendo que fique entre 2 e 3 aqui. 3 é um tamanho bem bom para se usar, porque geralmente a gente consegue ver um pedaço do HDRI que soluciona o nosso problema
e tem uma direção de luz, né? Depois eu vou mostrar aqui um outro exemplo onde a gente tem o sol e você vai entender melhor. Bom, eu fiz isso aqui tudo só para te explicar como o tiling funciona dentro do nosso environment ali enquanto esfera HDRI. Agora a gente vai ver isso na prática. Vamos lá, eu vou iluminar uma cena com HDRI e a gente vai usar o tiling para poder diminuir esse HDRI no nosso render. Vamos lá, eu tenho uma cena aqui, tá? Essa cena aqui dessa suíte, tá? E eu coloquei realmente tudo de vidro aqui de propósito, justamente para a gente poder ver esse HDRI, tá? E a gente tem o que aqui? Nada mais, nada menos, né? Do que aqui no Environment Scene, eu coloquei um HDRI, tá? Vamos lá, eu vou até abrir aqui o materialzinho. É um HDRI normal que tá aqui para iluminar essa cena. E eu vou abrir então aqui o render interativo pra gente dar uma olhada como é que tá ficando isso. Pronto. Ficou daquela maneira, né, que a gente já sabia que a gente tem aqui então essa árvore tá muito perto dessa janela. A gente gostaria que tivesse mais afastado. Vamos lá, vamos resolver isso aqui com o tiling. Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que você não vai mexer no seu HDRI original, esse HDRI que está iluminando a sua cena, porque você não quer que a iluminação fique repetida com o tiling, porque aqui a gente está usando uma cena que é overcast, então a gente simplesmente tem uma luz bem difusa, né? Bem suave entrando, sem aquelas sombras marcadas, mas imagina quando a gente tiver pontos de luz, um sol, por exemplo. Como você está repetindo, se você tem um sol só na sua cena, se você estiver repetindo o tiling, ele vai repetir o sol várias vezes, né? Eu vou até te mostrar um exemplo daqui a pouquinho com o HDRI com sol. Mas agora que a gente está aqui no Overcast, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou duplicar essa textura que a gente tem aqui. Isso aqui eu chamei de Overcast Luz, e essa aqui eu vou chamar de Overcast BG, que é Background, que é o que a gente vai visualizar lá atrás, tá? Esse cara aqui, então, que a gente vai modificar o tiling. E daí, aqui dentro desse Scene Environment, a gente justamente tem esses overrides aqui, ó, justamente para poder modificar o que a gente está vendo, o que está refletindo, o que está na refração. E no caso aqui, como a gente tem um vidro, tá? A gente vai mudar a refração. Ó, se eu habilitar aqui, o que aconteceu? Ficou preto lá porque tá dizendo o seguinte, ó, substitui o HDRI que está aparecendo ali por preto. E eu não quero que substitua pela cor preta, eu quero que substitua por esse outro HDRI BG que eu acabei de criar aqui, ó. Eu vou copiar a instância para cá e simplesmente não mudou nada, porque ele simplesmente está igual um ao outro. Mas aí é que tá a sacada. Eu vou pegar agora esse Overcast BG que eu criei aqui e vou entrar aqui dentro do mapa para poder dar o tiling aqui. E lembra que a gente usou 3? Eu vou colocar 3 e 3, tá? E daí o que vai acontecer? Olha só, já reduziu bastante a escala apropriada para a gente poder colocar aqui já como background do nosso render, tá? E não mudou em nada a iluminação, por quê? Porque o que está iluminando a cena de verdade continua sendo o nosso HDRI original aqui, esse Overcast Luz, tá? Agora tem um porém, quando a gente está mexendo no HDRI, eu vou até desabilitar aqui, ó, o BG, o que acontece? Quando a gente quer rotacionar isso aqui, a gente vai vir aqui dentro do mapa, né? E vai girar ele aqui, ó. E a rotação é entre 0 e 360 graus, certo? Então o 0 aqui vai ficar, vamos lá, 0, 90 graus, 180 graus. Então, eu tava deixando aqui 320, que foi o ponto que eu achei aquela árvore ali, né? Agora, quando a gente colocou esse outro aqui, você viu que aquela árvore não é mais a mesma. Por quê, gente? Porque agora nos 360 graus tem 3 vezes, a gente fez um tiling de 3, né? Então se em 360 graus tem 3 vezes, significa que para dar uma volta completa naquele HDRI, que está em 1/3 do espaço, a gente tem 120 graus, né? Então se eu vier aqui na rotação do nosso BG aqui, ó, 0 é uma coisa. Se eu colocar 120, olha como não vai mudar nada ali, ó. Pam! Por quê? Porque 120 graus é o suficiente para a gente ver de um ponto até o outro, desse 1/3 de esfera que a gente está vendo ali. Vamos lá. Então, se eu quiser agora mexer nessa rotação, eu tenho que mexer, sei lá, vou de 10 em 10 graus até achar aquela árvore lá, ó, 20, 30, 40. Na verdade, você pode escolher o ponto que você quiser deixar, né? Porque a gente está com um overcast aqui, um dia nublado, então de verdade tanto faz, porque não vai mudar muitas coisas, né? 100. Ó, chegou aquela nossa árvore, ó. 100. Tá ali, ó, legal. 110, talvez. Tá aí, ó. Acho que foi demais daí. 105 de rotação. Tá bonito assim, ó. Então,
eu encontrei a rotação aqui de acordo com o nosso Overcast BG aqui, o nosso background, tá? E dessa maneira assim, então, eu posso renderizar. Só tem uma outra coisa, eu só mudei a refração aqui, porque o que eu estou vendo através dos vidros está sendo modificado, mas eu não estou mudando o que está saindo nos reflexos, tá? E nem o que está saindo direto, né, no que eu estou vendo. Se de repente tivesse uma janela aberta aqui, eu estaria vendo o HDRI original. Então eu aconselho fortemente você, na verdade, habilitar os três aqui, ó, e colocar os três, coloca o mesmo HDRI do BG. Por quê? Porque vai fazer mais sentido o reflexo aqui, ó. O reflexo desse branco, ó, começa a refletir aqui, ó. Faz mais sentido você já trocar os três juntos pelo HDRI modificado com o tiling, tá? Olha só que bacana. Então, dessa maneira, a gente resolveu esse problema de downscale. Agora tem uma coisa um pouquinho diferente que acontece quando a gente tem um HDRI que tem um sol, por exemplo. Como é que fica dessa maneira? Vamos ver isso aqui agora. Vamos lá, eu vou reiniciar, vou dar um clear aqui, tá, ó. Desabilitar isso. E aqui no HDRI, então, eu vou usar um outro HDRI, ó. Vou colocar esse cara aqui, ó, que ele é tipo um Golden Hour, tá? Olha só que bacana. Então a gente tem aí, ó, uma iluminação com um sol bem inclinado, bem Golden Hour mesmo. E eu queria, então, fazer esse tipo de iluminação, só que daí eu vou reduzir com o tiling o nosso BG. Daí eu quero te mostrar uma coisa. Primeiro ajuste que eu quero fazer, eu quero mudar um pouquinho esse HDRI, que eu acho que tá quase estourando a luz aqui, tá muito forte. Você sabe que se você quiser mais contraste entre luz e sombras de um HDRI, basta você modificar o gama dele, né? Se eu quiser que fique ainda mais forte a luz, o sol ainda mais marcado, ó, eu venho aqui, ó, 0,85, por exemplo, ó. Tá vendo como ficou bem mais forte a luz? O 1 é o padrão, né? Então, quando você for mudar isso, também muda pouco, tá? Não muda muito, não. Por exemplo, esse aqui eu acho que ainda tá muito forte, então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o gama. 1.1, por exemplo. Ficou melhor. 1.3. Legal. Eu queria mesmo assim, ó, que a gente tivesse então um sol bem mais fraquinho. Percebam que eu tô preocupado agora com a luz do ambiente. Eu não tô ligado ainda no background, porque o background a gente vai mexer, lembra? A gente vai utilizar um outro mapa duplicado para fazer isso, tá? Quando eu gostar do que eu encontrei aqui com a luz do HDRI, que é mais ou menos o que tá aqui, vamos talvez deixar 1.2. Deixa eu ver aqui, ó, 1.2. Eu acho que fica melhor, tá? Então a gente tá com 1.2 aqui, tá legal. E daí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse HDRI, como a gente fez. Golden Hour Luz, eu vou chamar Golden Hour BG, Background, né? Vou voltar aqui e vou habilitar todas essas paradas aqui, ó. E vou duplicar esse HDRI aqui. O Background, que a gente depois vai ter o controle separado dele, certo? Vem aqui. O que aconteceu? Eu tenho esse background aqui. Como é que a gente vai resolver o lance lá? Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Vai ser vir aqui dentro do mapa e dar o tiling também, lembra? 3 por 3. Fechou? Agora vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar. Pronto. A gente já afastou a parte do background ali. Só que olha só, o sol tá entrando aqui, ó. Só que ele tá vindo de lado aqui, ó. Se o sol tivesse aqui de verdade, teria luz vindo aqui na nossa câmera aqui, né? Aqui estaria tudo com sol em cima da cama. Então eu tenho que rotacionar um pouco mais esse sol para que ele fique aqui escondido, tá? Então isso é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou vir aqui na rotação e vou diminuir. Lembra que é de 0 a 120? Por que tem 180, André? Porque ele deu uma volta e meia, na verdade. Então se eu vier aqui ó, em 0, por exemplo. Tá ali. Vamos lá. 50. Deixa eu tentar achar aqui, ó. Aquela parte ali, ó. 65 eu acho que é bom. Vamos lá. Então a gente tá com a mesma direção do sol. O nosso sol tava aqui, eu botei ele um pouquinho mais pra cá. Então ele continua na direção certa agora, com o tiling. Só que eu acho que tá meio lavado esse background. Por quê? Horas, porque a gente foi lá nesse original aqui, ó, e mudou o gama, lembra? Eu vou voltar com o gama de 1. Agora a gente ficou com o gama correto. E talvez a minha exposição esteja demais aqui. Eu vou colocar -1. Eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Ó. Pronto. Agora eu tenho um background onde não tem nada estourando, onde ele tá bonito, ele tá com o tiling aqui, porque a gente tá pegando um pedaço só daquilo ali. A gente tá com o sol
na posição certa e a gente tem o controle da iluminação. Então você controla a iluminação nesse HDRI aqui e o background nesse outro aqui, tá? Então esse é o resultado e você viu que fácil que é, então, para dar um scale, para mudar a escala do seu HDRI. Dá para mudar? Não, não dá. Mas você pode usar essa técnica aqui que eu criei justamente para poder dar um fake, fingir que o HDRI tá mais distante. De verdade, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil para você usar no seu dia a dia, para que você possa criar as imagens para os seus clientes, consiga entregar cada vez um trabalho melhor, consiga realmente ter a realização aí através do ArcViz, né? Seja financeira, quanto à sua liberdade aí de poder trabalhar de casa, poder atender os seus clientes. Lembrando, gente, isso aqui é só uma dica, um dos macetes de centenas ou talvez milhares que eu acabei aí desenvolvendo e criando ao longo da minha carreira, da minha jornada dentro desse universo de renderização de arquitetura, e todos esses macetes, além de uma técnica onde você pode acompanhar o passo a passo, tudo isso dentro do meu treinamento completo, tá? MasterViz, Master em ArcViz. Se você quer se tornar um verdadeiro profissional, acesse o link aqui embaixo da nossa escola e acesse o programa, vê todas as aulas que tem, o que você vai aprender, o que você não vai aprender, ou também pode entrar ali na página e clicar e falar com o meu time para poder te ajudar a entender melhor como isso funciona e se tornar de uma vez por todas um profissional incrível na área de renderização. Beleza, gente? Ó, se você curtiu esse vídeo, dá um joinha ali, curte, se inscreva se ainda não está inscrito, compartilhe com quem você acha que essa aula, essa dica aqui vai ajudar, tá bom? Vamos deixar a nossa comunidade cada vez mais forte, artistas cada vez melhores, dominando a técnica e os fundamentos para poder entregar bons trabalhos, beleza, gente? Valeu! Dali Render!